Salve família vascaína, Lineker na área aqui no canal, seja bem-vindo ao nosso vídeo nesse sabadão de Campeonato Brasileiro, sabadão de viagem do Vasco para Chapecó, sabadão de tirarmos muitas dúvidas a respeito da provável escalação e, obviamente, vamos falar bastante sobre esse tema, né? Arena Condá, amanhã às 19 horas, o gramado me preocupa, as imagens que eu tenho do gramado me preocuparam e muito, principalmente dentro, né, das grandes áreas, então a gente já temendo, né, algo nocivo para a integridade física dos jogadores. E olha só, o Vasco deve ir com Payet e Coutinho para a Arena Condá, para Chapecó, e a gente vai estar falando muito sobre isso, hein? Lembrando que o Adson não deve ir para esse jogo, deve ficar no Rio de Janeiro. O Adson, que foi flagrado pela nossa equipe na Arena MRV, mancando e com gelo na coxa direita. E a gente vai também falar bastante sobre desfalques e também sobre jogadores que podem estrear como titular na equipe. Obviamente, vamos fazer toda a projeção da rodada e falar sobre todos os assuntos referentes a, quem sabe, o Vasco olhar para cima ou olhar para baixo. Vamos estar também observando toda essa movimentação dentro da tabela de classificações. Lembrando, o Vasco viaja hoje lá para Chapecó, voo complicado, né, de você encontrar comercialmente, então o Vasco freta um avião para chegar lá de forma mais rápida, porque nem do Rio de Janeiro tem voo direto para Chapecó, tá? É impressionante. Você tem que sair de São Paulo e, se bobear, dependendo da demanda, você vai para fora do Brasil, tá? Você vai para outro país, volta e depois vai para Chapecó. É incrível a logística complicada para chegar na cidade de Chapecó, onde o Vasco enfrenta o Grêmio amanhã às 19 horas na Arena Condá. Olha só, vamos falar bastante sobre isso, mas antes eu peço para você deixar o joinha para dar aquela moral. Corre lá nos comentários para deixar a sua opinião. Você que é parceiraço nosso aqui, fechamento mesmo, corre ali no primeiro comentário fixado. Se cadastre na 1xBet, que também é parceira aqui do canal. O link está no primeiro comentário fixado. Você clica, faz o seu cadastro, usa o código CORTESVASCO e vai conseguir obter 100% do bônus no seu primeiro depósito. Fechou? A 1xBet é parceira aqui do canal, igualzinho a você. Então vai lá e dá aquela moral. Solta a vinheta, bora pro vídeo que tem bastante assunto pra gente discutir hoje. Sabadão de rodada do Campeonato Brasileiro. Sabadão onde o Vasco chega à marca de 57.857 sócios torcedores. Corre lá no sóciogigante.com. E sabadão para a gente olhar para o domingão, né? Onde o Gigante da Colina enfrenta o Grêmio na Arena Condá em Chapecó. Jogo complicado, jogo com vários temperos, jogo que a gente vai estar analisando aqui nesse vídeo a respeito de condições do gramado, logística para chegar em Chapecó. O Vasco viaja hoje, chega hoje em Chapecó com voo fretado, porque se fosse voo comercial, o Vasco teria muitas dificuldades, que é impressionante como que é difícil chegar em Chapecó, tá? Eu tô aqui fazendo para vocês, trazendo um testemunho de quem tentou de todas as formas comprar ali uma passagem aérea, tá? A única disponível que tinha para os horários que a gente teria que fazer, sairia do Brasil, do Rio, iria para São Paulo, depois para o Chile, em Santiago, depois voltava para Florianópolis e depois ia para Chapecó. Impressionante. Que dificuldade, tá? Para chegar aí em Chapecó para acompanhar o Vasco na Arena Condá. E, obviamente, Vasco na 11ª colocação com 23 pontos, enfrenta o Grêmio, o primeiro dentro da zona do rebaixamento, com 15 pontos. O Grêmio, que busca, né, tentar sair dessa situação, estava de forma temporária saindo, vencendo o Corinthians na Itaquera, né, teve ali o empate com aquele golaço do Rodrigo Garro, que já foi até mesmo especulado no Vasco, mas obviamente o Grêmio com mais dificuldades técnicas propriamente do que o Vasco. Isso se dá porque o Grêmio joga em casa, mas a Arena Condá em si não é um estádio onde o Grêmio manda seus jogos. O Grêmio não costuma mandar os seus jogos na Arena Condá. Isso pode facilitar o Vasco entrar em campo como se estivesse atuando em um campo, entre aspas, neutro. Obviamente a gente tem, né, a logística de vendas de ingressos, mais para a torcida do Grêmio e menos para a torcida do Vasco. Mas a questão do campo, da adaptação ao gramado, da adaptação ao espaço físico,
parece que isso vai se igualar, e o que vai fazer a diferença será a questão técnica, até propriamente a sorte, né? Porque o futebol tem muito disso, né? Então a gente vai estar observando um jogo que eu me preocupo na integridade física dos jogadores, porque a Arena Condá tá muito complicada a questão do gramado, muita gente elogiando, e pelo amor de Deus, as fotos e imagens que eu tive acesso é bem preocupante. É bem desgastado, tá bem desgastado, principalmente dentro das grandes áreas ali, o gramado da Arena Condá. Isso pode atrapalhar jogadores com um nível técnico mais elevado, né? Os jogadores que conseguem trabalhar a bola de forma mais otimizada. Então a gente tem essa preocupação do gramado e também a preocupação climática, o frio, né? Então essa adaptação, a gente aqui no Rio de Janeiro está a cerca de 26, 27 graus, e lá o Vasco pode encontrar, principalmente às 19 horas do domingo, uma queda brusca aí nessa questão climática, né? Um frio que pode ser aí nocivo para quem não está muito acostumado. Mas é isso. É o Vasco olhando para frente, olhando para o Grêmio, para enfrentar essa equipe perigosa do técnico Renato Gaúcho, do atacante Soteldo, do atacante Pavão, do atacante Cristaldo. Então é difícil a gente estar também prevendo um jogo muito fácil. É um jogo difícil, mas o Vasco tem condições de sair com a vitória. Vasco que viaja hoje, chega lá em Chapecó, e o Gigante da Colina terá a presença de Felipe Coutinho na equipe titular? Bom, é o que a gente vem apurando para trazer para você a provável escalação. O Vasco não deve contar com o Adson, que saiu com problema na coxa direita daquele jogo contra o Atlético Mineiro. Vocês estavam ao vivo com a gente, observaram, né? Que nossa câmera flagrou o Adson saindo ali com um gelo, né, na coxa direita, mancando bastante. Então o Adson não deve viajar e Felipe Coutinho deve ser titular ao lado de Emerson Rodrigues. Olha só, o provável Vasco para amanhã seria Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, Léo e Maicon fazendo a zaga e Lucas Piton na lateral esquerda. Volantes Hugo Moura e Matheus Carvalho, e no lugar do Bruno Praxedes, Felipe Coutinho. No ataque, Emerson Rodrigues no lugar de Adson na ponta direita, David na ponta esquerda e Pablo Verrete. Existe grande possibilidade de Dimitri Payet ir para o jogo, mas deve começar no banco de reservas por conta da adaptação física. O Vasco teme um gramado um pouco mais alto e acredita que o David deve ser um jogador por conta dessa potencialidade física, otimizar, né, principalmente aquele setor do lado esquerdo. Vamos ver, né? Talvez o Rafael Paiva troque, né, mude a opinião dentro de algumas circunstâncias. Esse é o time que vai a campo? É a provável escalação, pode ser modificada pelo técnico Rafael Paiva. A gente trouxe aquilo que a gente vem analisando durante a semana. E olha, Payet e Coutinho, sim, treinaram juntos parcialmente nos treinamentos durante a semana no CT Moacir Barbosa, tá? Eles treinaram juntos em alguns momentos, então existe a possibilidade de termos os dois na equipe titular. Vamos observar, vamos estar buscando também essas informações mais precisas. E ó, não só de olho amanhã, mas de olho também hoje, porque hoje tem rodada do Campeonato Brasileiro, inicia-se a rodada, e vamos falar aqui um pouquinho desses jogos. Olha só, o Palmeiras enfrenta o Vitória no Allianz Parque, né? Jogo bom para o Palmeiras vencer o Vitória e travar a equipe baiana na zona do rebaixamento. Juventude e Criciúma, né? O Juventude no Alfredo Jaconi jogando contra o Criciúma. Esse jogo já cabe mais ali a luta no meio da tabela. O Vasco observa bem essa partida. Eu acho que um empate seria o resultado essencial. Bahia e Internacional na Fonte Nova. Fortaleza e São Paulo na Arena Castelão. Botafogo e Cruzeiro no Newton Santos. São os jogos de hoje. Amanhã o Bragantino recebe o Fluminense no Nabi Abichedi. O Flamengo enfrenta o Atlético Goianiense no Maracanã. O Atlético Mineiro recebe o Corinthians na Arena MRV. Cuiabá e Atlético Paranaense na Arena Pantanal. E o Grêmio recebe o Vasco na Arena Condá às 19 horas. São esses jogos da 20ª rodada. Vamos observar, obviamente, hoje muitos movimentos na tabela de classificações. Vamos estar buscando aí esses jogos, principalmente de adversários que estão ali
com o Vasco no meio da tabela, né? O Vasco é o 11º colocado, observando ali o Juventude logo atrás do Vasco com 21 pontos, o Vasco com 23. O Criciúma com 18 é o 15º, então eu acho que um empate ali seria interessante nesse jogo, principalmente, né, que a gente está observando. O Inter com 19 pontos também está abaixo do Vasco e o Corinthians com os mesmos 19. Vamos observar a rodada hoje, rodada importante, rodada interessante, e a gente vai projetar amanhã Vasco e Grêmio e Vasco na Arena Condá. Vou ficando por aqui. Não esqueça de participar da nossa campanha Você no Caldeirão. É o seu sonho sendo realizado em São Januário, com tudo pago. Passagem aérea, hospedagem, passagem de ônibus, passagem de trem, passagem de balsa, o que tiver. Qualquer lugar do Brasil que você morar, não importa. Você vem para São Januário com tudo pago pelo canal. E aí é a sua chance, né? Então eu vou deixar aqui o recadinho para você participar da nossa campanha, que assim que acabarem os bilhetes que já estão no final, a gente inicia o sorteio. Se não acabar, até o dia 30 de setembro, dia 30 é o sorteio do Você no Caldeirão. Fechado? Então corre e presta atenção no meu recado. Seguinte, você no Caldeirão, você de qualquer lugar do Brasil pode vir para São Januário com tudo pago pelo canal. É simples, corre lá no Instagram, @você no Caldeirão. O link tá aqui, ó, na biografia. Você vai concorrer a passagem aérea e de volta de qualquer lugar do Brasil, transfer completo, desde a sua casa até o Rio de Janeiro e também de São Januário e de volta para sua casa. Alimentação, uma camisa original do Vasco, vai pisar no gramado de São Januário e muito mais. O primeiro ganhador aqui, ó, o seu Valtair, já teve o seu prêmio e agora chegou a sua vez. Não esqueça, @você no Caldeirão lá no Instagram. O link tá aqui, ó, na biografia do @você no Caldeirão. Corre lá que você é o novo ganhador.